Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz. E a nossa gratidão a você que acompanha o nosso programa e toda a programação da TV Mundo Maior. A vida de Chico Xavier é repleta de exemplos, de histórias, de casos interessantes, pitorescos, alguns mais tristes, muitos alegres, porque Chico era muito alegre, descontraído, gostava de contar casos interessantes. Nós estamos aí atravessando ainda uma época de pandemia. Interessante aqui neste livro, Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. Este livro foi o primeiro livro biográfico escrito sobre Chico Xavier. Há uma história interessante, uma orientação interessante do Dr. Bezerra de Menezes através de Chico Xavier. Orientação que provavelmente há de nos servir para o momento que nós estamos vivendo, atravessando, com medo do coronavírus. Aqui o título é o seguinte: uma pergunta da Terra e uma resposta do céu. O professor Ramiro Gama narra de maneira sucinta. O nosso caro irmão Flávio de Souza Pereira andava apreensivo com relação às visitas que fazia aos irmãos enfermos, portadores de moléstias contagiosas. Vejamos bem, como a lepra e a tuberculose. Sabemos que no passado havia um número muito maior de rancenianos, havia também um número maior de tuberculosos, havia hospitais em que os leprosos, colônias, não é? Nos quais os rancenianos ficavam vivendo ali, afastados da sociedade, hospitais apropriados para acolher os tuberculosos, né? Então ele estava preocupado, esse companheiro Flávio de Souza Pereira. Havia visto que vivia sempre recebendo a visita de parentes e amigos, não é? Ele falou, gente, eu visito esses doentes com frequência e eu posso... São doenças contagiosas, não é? Como agora, não é? Esse vírus, o coronavírus, é altamente contagioso. Olhe lá, cuidado, senão você acabará também com a moléstia. Os familiares diziam a ele, você fica visitando esse pessoal, cuidado, você pode se contaminar. Os amigos falavam com ele. E indo a Pedro Leopoldo, ele não se conteve e na sessão que ele assistira, com sincera atitude de crente, ele fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta aos amigos espirituais, que é a seguinte: diante da necessidade de assistência direta a um irmão nosso em humanidade, portador de uma moléstia contagiosa, como a tuberculose, a lepra, etc., como devemos proceder? Então, lá em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele fez esta pergunta. E Chico, então, recebeu do venerável Dr. Bezerra de Menezes
a seguinte e expressiva resposta: cremos que a higiene não deve funcionar em vão. Por isso mesmo, não vemos qualquer motivo de ausência do nosso esforço fraterno quanto aos nossos irmãos enfermos, a pretexto de preservarmos a nossa saúde, de vez que também de nós mesmos temos ainda pesados débitos para resgatar. Evitar o abuso é dever, mas acima de quaisquer impulsos de autodefesa em nossa vida, prevalece a caridade, com seu mandamento de amor, sacrifício e luz. Vejamos a beleza dessa resposta do Dr. Bezerra de Menezes, para a qual certamente muitos não haverão de estar preparados. Era uma situação semelhante à que nós estamos vivendo agora, não é? Esse companheiro visitava os rancenianos, não é? Ele visitava os tuberculosos, os asilos de tuberculosos, não é? E ele estava sempre sendo advertido: olha, você vai acabar se contagiando, não é? Você vai acabar se contagiando. Ele, preocupado, pediu uma orientação. O doutor Bezerra, vale a pena reler, o doutor Bezerra diz o seguinte: cremos que a higiene não deve funcionar em vão. Essa questão, não é? Vamos lavar as mãos, vamos fazer asepsia das mãos com álcool em gel, etc. Vamos ter cuidado, vamos usar máscara. Cremos que a higiene não deve funcionar em vão. Por isso mesmo não vemos qualquer motivo de ausência do nosso esforço fraterno quanto aos nossos irmãos enfermos, a pretexto de preservarmos a nossa saúde, de vez que também de nós mesmos temos ainda pesados débitos a resgatar. O Dr. Bezerra falou: olha, vamos tomar cuidado, mas se porventura acontecer, com os cuidados tomados, se porventura acontecer uma contaminação, nós temos que pensar também nos débitos, no nosso karma, não é? Pesados, como ele disse aqui, pesados débitos para resgatar. Evitar o abuso é dever, mas acima de quaisquer impulsos de autodefesa em nossa vida, prevalece a caridade, com seu mandamento de amor, sacrifício e luz. Quer dizer, a caridade também nos chama a cumprir com o dever para com os nossos semelhantes, não é? Vejamos como este assunto, isso aqui aconteceu praticamente no final da década de 30, 1930, lá em Pedro Leopoldo, né? 90 anos atrás, quase 90 anos atrás, e no entanto o assunto é assim, tão atual. Vamos tomar os cuidados devidos, mas não vamos deixar de cumprir com os nossos deveres espirituais em relação aos nossos semelhantes, pensando sempre que também temos pesados débitos a serem resgatados. Em seguida, aqui neste mesmo livro, não é? Do Lindos Casos de Chico Xavier, há uma outra história, um outro caso muito instrutivo, muito interessante, mostrando que como Chico era alegre e como ele se relacionava com alegria com os benfeitores espirituais. Porque nós achamos que os espíritos são incapazes de sorrir, não é? Que Emmanuel não sorria, que o Dr. Bezerra não sorria, não gracejavam com Chico, que não havia bom humor, que não pode haver bom humor na mediunidade, não é? Como o Dr. Inácio Ferreira, né? Que ele é um mestre do bom humor na mediunidade, né? Então, não pode haver, tem que ser uma coisa
Muito assim, muito séria. Tem que ser uma coisa assim muito sistemática. E há um caso aqui muito interessante. Um confrade muito entusiasta, ele sempre elogiava o Chico a queima-roupa. Ao fim de uma sessão pública, ele elogiava o Chico a queima-roupa, né? E o médium, o Chico constrangido, desapontado, ele respondeu a este amigo: não me elogie desta maneira, isso é desconcertante. Não passo de um verme neste mundo. Então vejamos, né? Aquele amigo elogiava: Chico, a sua mediunidade, você é extraordinário, isso é uma coisa fabulosa, você é um médium fantástico, isso a queima-roupa, não é? E o Chico ficava incomodado com isso, e um dia ele respondeu, não é? Olha, eu não passo de um verme neste mundo. Aí Emanuel, diz o Ramiro Gama, Emanuel junto dele, ouvindo aquela afirmação, falou-lhe paternal: Chico, o verme é um excelente funcionário da lei, preparando o êxito da sementeira pelo trabalho constante no solo e funciona ativo na transmissão dos detritos da terra com extrema fidelidade ao papel de humilde e valioso servidor da natureza. Não insulte o verme. Olha o que Emanuel falou com o Chico. Chico, não insulte o verme, pois comparando-se a ele, porquanto muito nos cabe ainda aprender para sermos fiéis a Deus, na posição evolutiva que já conseguimos alcançar. Então ele disse, não insulte o verme, pois, comparando-se a ele. Então, diz aqui o Ramiro Gama, que o médium, o Chico, quando ouviu isso de Emanuel, falou para o pessoal: Emanuel está me dizendo aqui que eu não devo insultar o verme, porque o verme é um excelente funcionário da lei, não é? Quer dizer, nem a um verme eu posso me comparar. Então vejamos como havia muito bom humor nisto tudo e lição, não é? Bom humor e lição, alegria e ensinamento, não é? É claro que Emanuel estava também gracejando, brincando com Chico, quando disse a ele: você não deve se comparar, né, nem a um verme, não é? Então são lições muito interessantes, muito alegres, como outra que nós tivemos oportunidade de anotar, que nos foi contada pelo Chico, e que está neste livro aqui, Chico Xavier, Mediunidade e Vida, um dos muitos livros biográficos que tivemos oportunidade de escrever, de organizar sobre a vida de Chico Xavier. É uma história envolvendo o Zé Grosso. O espírito de Zé Grosso, ele participava muito das sessões de materialização, não é? Lá com o Peixotinho e com outros médios também, o José Jorge, que tivemos oportunidade de conhecer e que ainda está encarnado com quase 100 anos de idade. Mora lá na cidade de São José do Rio Preto, não é? José Grosso, Palminha, José Gleber, Sheila, eram espíritos que estavam sempre se manifestando através da materialização. Então aqui está escrito assim, a especialidade do Zé Grosso, não é? O bom humor do nosso querido Chico, ele é contagiante. A bem da verdade, nós nunca o vimos triste, não é? Então o Chico conta, foi o que aconteceu no último sábado, dia 27 de junho de 1987. O Chico nos contou este caso, né? Nós já estávamos aí na madrugada de domingo, na primeira hora do dia 28 de junho de 1987, lá no Grupo Espírita da Prece, já na madrugada de domingo. Aí o Chico contou: em uma das reuniões,
em que o espírito José Grosso costumava se comunicar, pela materialização ou voz direta, os companheiros presentes insistiram para saber se numa existência passada ele havia sido médico. Perguntaram ao Zé Grosso: Zé Grosso, numa existência passada você foi médico? Porque o Zé Grosso dava muitas receitas, né? Quando ele se materializava, se comunicava pela voz direta. Alegavam que as suas prescrições faziam muito sucesso, especialmente junto às crianças. Queriam saber, afinal, a sua especialidade, para uma maior divulgação do seu trabalho nas sessões de tratamento. Eles queriam saber qual que era a especialidade do Zé Grosso, né? Com seu vozeirão característico, ele sempre se manifestava com um vozeirão, né? Aquele sorriso, que nós já participamos de sessões em que o Zé Grosso se manifestou. Ele se desculpava, dizendo: eu sou apenas um pequeno servidor do Evangelho de Jesus, ainda lutando muito com as próprias limitações. Mas a turma insistia: não, você deve ter sido médico. Qual era a sua especialidade? As suas prescrições são muito acertadas. O diálogo se estendia assim, se estendera por alguns minutos, e uma das irmãs componentes do grupo voltou a perguntar-lhe sobre a sua especialidade na vida espiritual. Depois de uma pausa rápida, José Grosso respondeu: já que vocês insistem tanto no assunto da minha especialidade, eu vou dizer aqui, no mundo espiritual, eu me especializei em casos de desencarnação. Você já imagina como é que aquele pessoal ali todo deve ter ficado, né? Não, eu me especializei em casos de desencarnação. Ao ouvir o desfecho da história, narrada pela verve do Chico, não houve quem não sorrisse pensando nos efeitos da resposta do José Grosso. Porque todo mundo estava imaginando que ele ia falar: não, eu fui um médico, não é? Eu fui um médico na Europa ou em qualquer outro país importante, um médico na corte do rei tal, eu era especializado nisso, especializado naquilo, e a turma apertando ele para saber qual que era a especialidade dele. Ele falou: olha, aqui na vida espiritual, eu me especializei em casos de desencarnação. A gente imagina que a partir daquele momento, ninguém mais quis se consultar com o José Grosso, não é? Com medo, evidentemente, da especialidade dele, né? De ser especialista em casos de desencarnação. E assim era a nossa convivência com Chico Xavier, né? Aqueles que estavam sempre convivendo com Chico e ouvindo seus casos, as suas histórias interessantes, como há uma outra aqui muito importante, não é? Que está aqui também no Lindos Casos de Chico Xavier, uma lição sobre a fé. Olha que caso interessante. Um simpatizante do Espiritismo, residente em Santos, estado de São Paulo, veio a Pedro Leopoldo asseverando desejar conhecer o Chico, para melhor acertar os seus problemas de fé. Ele foi procurar o Chico ele é um descrente, para ver se adquiria um pouco de fé. O médium, no entanto, empregado de uma repartição, trabalhava lá na Fazenda Modelo, não dispõe de tempo como deseja e, por determinação de sua chefia, estava ausente de casa. O visitante insistiu, e como não podia deter-se por muitos dias, regressou a Penates dizendo a vários amigos. Quer dizer, ele foi embora, não conseguiu avistar-se com o Chico, foi embora e começou a queixar. Duvido muito da mediunidade.
Imagine meu caso com o Chico Xavier. Viajo para Pedro Leopoldo com sacrifício de tempo e dinheiro. Chega à cidade e informam-me, sem mais aquela, que o médium estava ausente. Perdi minha fé. Tem gente que fala isso, né? Perdi minha fé, pois tenho a ideia de que tudo seja simples fraude e estou convencido de que o Chico se esconde para melhor sustentar a mistificação. Olha a intenção com que essa pessoa foi procurar o Chico em Pedro Leopoldo, né? Um dos companheiros de ideal escreve aflito ao Chico, contando o que tinha acontecido. Ó, Chico, aconteceu isso assim, assim. Fulano esteve aí, não encontrou você, disse que perdeu a fé. Disse que você é uma fraude. Será que não convém você atendê-lo, Chico, numa outra oportunidade? Ele disse que está perdendo a fé. Não é? O pobre homem parecia haver perdido a confiança no espiritismo. Aí o médium, muito preocupado, o Chico, muito preocupado, perguntou a Emanuel o que ele deveria fazer. Pediu a Emanuel uma orientação a respeito daquele assunto, né? E Emanuel, então, como sempre, lhe respondeu com a sabedoria que lhe é peculiar: deixe este caso para trás. Se a fé nesse homem for erguida sobre você, é melhor que ele a perca desde já, porque nós todos somos criaturas falíveis. A fé para ele e para nós deve ser construída em Jesus, porque somente confiando em Jesus e imitando-lhes os exemplos é que poderemos seguir para Deus. Olha que orientação fantástica, né? Muitas pessoas, a gente ouve às vezes, né? Falar assim, eu perdi a minha fé. Perdi a minha fé na doutrina por conta do fulano, do beltrano, do cicrano. Eu conheci o fulano mais de perto. Ele não é quem a gente pensa. Eu conheci o médium tal. E eu fui lá, participei da reunião. Não tem nada disto. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu tenho frequentado o centro muito e tenho rogado a espiritualidade, os espíritos, e não recebo. Tenho pedido auxílio, tenho pedido cura, tenho pedido socorro, tenho pedido isso, tenho pedido aquilo. Os espíritos nunca me disseram nada, nunca me mandaram um recadinho sequer, nunca falaram comigo, nada. Eu estou perdendo a fé. Tem gente que fala isto, não é? Agora vejamos bem o que Emanuel falou para o Chico aqui. Ó, Chico, se a fé dele for erguida sobre você, é melhor que ele a perca desde já. Quer dizer, nós não devemos ter fé nas pessoas. A nossa fé é em Jesus Cristo, porque as pessoas são falíveis. Os médiuns são falíveis, os dirigentes são falíveis, os oradores são falíveis, os espíritas são falíveis, os seres humanos em geral. Todos nós somos imperfeitos, somos falíveis. Nós não podemos pegar a fé que devemos depositar em Deus e depositar no homem. Ou pegar a fé que nós devemos depositar em Jesus Cristo e depositar num espírito que se manifesta através desse ou daquele médium, não é? Vamos ter a nossa fé em Jesus. Muita paz e até o nosso próximo encontro.